Olá a todos, convosco Pastor Ruben Melo, e é uma alegria poder estar juntamente convosco, estudando as Escrituras, ouvindo a Palavra de Deus, e certamente este será um Kairoscast muito abençoado. Na verdade, este Kairoscast é muito especificamente para trazer uma palavra para a Seder de Páscoa, para a ceia da Páscoa. E o tema de hoje é Instruções da Figueira. Este é o tema não só de hoje, mas para este ano, para a nossa ceia pascal. Instruções da Figueira. Sim, Jesus se encontrou com uma figueira nesta última semana da sua vida, na semana da Páscoa. Quando eu falo da sua vida, estou a falar da sua vida enquanto homem mortal, porque logo Jesus, sabemos que após a sua morte, ele ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Mas estava eu a dizer que nesta última semana da Páscoa, a Bíblia nos relata, lá na última ceia, e deixa-me avançar um pouquinho para depois retornarmos atrás, que Jesus deu umas instruções incríveis nessa ceia, e no meio dessas instruções, no meio talvez de considerações e também de desabafos, Jesus diz algo extremamente interessante no livro de João, no capítulo 14, no versículo 1. Ele está falando para os discípulos, ele diz: não se turbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Se acreditam em Deus, crede em mim também. Então, não se perturbe o vosso coração na medida da fé que vocês têm em mim e vocês têm em Deus. A Bíblia nos diz que nessa mesma semana, antes desta noite da ceia, tal como nós estamos a celebrar, Jesus também celebrou a sua ceia pascal. A Bíblia nos refere que no início desta semana, em Marcos, no capítulo 11, a Bíblia diz que quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Então, Betfagé e Betânia eram 2 pequenas comunidades, 2 pequenas aldeias, vilazinhas, perto de Jerusalém, do outro lado do Monte das Oliveiras, do lado oposto a Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus enviou 2 discípulos e disse: ide à aldeia que está diante de vós, e logo, ao entrar, achareis preso um jumento, o qual ninguém montou, desprendei e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele, logo mandará de volta para aqui. Então os discípulos foram e acharam o jumento preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Então era um costume muito usual de Jesus se hospedar na cidade de Betânia, onde morava os seus grandes amigos Lázaro, Marta e Maria. Betfagé era uma cidade a caminho de Jerusalém. Para quem vinha de Betânia, teria que passar por Betfagé, para depois passar pelo Monte das Oliveiras, para chegar até Jerusalém. E Jesus disse: ide até esse lugar especificamente, e nesse lugar vocês vão encontrar um jumento que não tem sido montado. Ele vai estar preso ao portão do lado de fora da rua, e vocês vão desprendê-lo. A Bíblia continua dizendo: os que ali estavam reclamavam e diziam: que fazeis soltando o jumento? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus e os deixaram ir. E levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Então Jesus agora vai fazer este trajeto, que normalmente ele faria a pé. Ele agora vai fazer este trajeto montado num pequeno jumento. Todos quantos iam adiante dele, com os que vinham depois, clamavam: Hosanna, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai, Hosanna nas maiores das alturas. Olha o que diz o texto: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, voltou para Betânia com os 12, onde morava Lázaro, Maria e Marta. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Então, no dia seguinte, Jesus está voltando de Betânia, passando por Betfagé, para chegar novamente ao Monte das Oliveiras, para entrar novamente no templo. Só que ele teve fome, diz a Bíblia, e vendo uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Olha o que a Bíblia diz: porque não era tempo de figos. Então disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Olha o que aconteceu em Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo,
passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo e os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, as tendes transformado em covil de salteadores, e os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuraram um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque a multidão se maravilhava com a sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. Uau! Jesus passa pela manhã por Betfagé, vê aquela figueira ali, fica muito irado, porque a figueira não tinha figos, amaldiçoa aquela figueira, vai para o Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras vai para Jerusalém, entra no templo, entrando no templo, começa a expulsar os cambistas. Jesus começa a ensinar, não só a gritar, a repreender, mas a Bíblia diz aqui que ele começa a ensinar e dizer: não está escrito. Então ele começou a entrar nos escritos da Torá, nos escritos dos profetas, nos salmos, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, e vós a transformastes num curril, vós a transformaste num curral, diz aqui, num covil de salteadores. A Bíblia diz então que quando terminou o dia, as pessoas estavam maravilhadas com a sua doutrina durante a tarde. Quando terminou o dia, ao final da tarde, saíram da cidade, voltaram para Betânia, passaram novamente pelo Monte das Oliveiras, para Betfagé, voltaram para Betânia, e diz a Bíblia assim: e passando eles pela manhã, no dia seguinte, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, falou e disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Olha o que Jesus responde: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que de tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Como eu falei aqui, Jesus estava hospedado em Betânia. Betânia é esta pequena vila, esta pequena aldeia, tradicionalmente identificada, onde está a casa de Lázaro, Maria e Marta. Na verdade, está a casa, provavelmente também tem lá muito perto o túmulo onde Lázaro ficou sepultado enquanto esteve morto. Lembram-se do episódio quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro? Foi exatamente aí, em Betânia. Fica a cerca de 3 quilómetros da cidade velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. Betânia significa casa, possivelmente casa de Ananias, mas também pode ter significado como casa de figueira ou casa do lugar dos figos. Lázaro e Maria viviam aí. E nós vemos que no dia seguinte à entrada triunfal de Jerusalém, Jesus passou, não só saiu de Betânia, mas passou por Betfagé, como nós vemos, são estas duas cidades que estão no centro deste episódio. Betfagé, que significa casa dos figos não maduros, dos figos que ainda não estão prontos. Casa da figueira que ainda não está madura. E a Bíblia nos fala que esta cidade ficava entre então Betânia e o Monte das Oliveiras. E era conhecida como a cidade dos figos que não estavam maduros. O que é que nós vemos aqui a acontecer no texto? Jesus passa por esta cidade, tem fome. A figueira que era não suposto dar figos não tinha mesmo figos. Na cidade da figueira que não tem os figos prontos, e Jesus acaba por amaldiçoar aquela figueira, declarando que ela seria maldita e que jamais daria o seu fruto. No dia seguinte, os discípulos, quando passam por lá, disseram: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste ontem, hoje está completamente seca. E então Jesus começa a mostrar aquilo que ele queria revelar para os seus discípulos. Sabemos que esta história também pode significar uma grande parábola, uma grande ilustração entre a realidade espiritual da nação de Israel, como estava naquele momento, Jesus dizendo que Israel já deveria ter o seu fruto, não apenas as suas folhas, e por isso Jesus chega dentro do templo, expulsa os cambistas, os religiosos daquela época. Sabemos que isto acendeu a ira dos sacerdotes após
episódio da entrada em Jerusalém, e foi exatamente este um dos motivos pelo qual eles condenaram Jesus e convenceram Pilatos e Herodes também a condenar Jesus. A sedição de Jesus e a indisciplina dele em obedecer às regras da religião que governava o templo. Mas Jesus aqui vai falar diretamente para os discípulos. Nesta última semana da sua Páscoa, ele olha para os discípulos e ele diz: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, quem disser a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não virá no seu coração, mas crê que assim se faz o que ele diz, assim lhe será feito. Por isso vos afirmo, tudo quanto depois suplicais e pedis, crede que o tendes recebido e tê-lo-eis. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então nós vemos 3 instruções de Jesus. 3 instruções na semana da Páscoa. As 3 instruções da figueira. Primeiro, Jesus fala sobre fé. Segundo, Jesus fala sobre oração. Em terceiro lugar, Jesus vai falar sobre perdão. E é isto que eu quero falar especificamente neste Kairoscast. Sobre fé, tendo fé em Deus, sobre a necessidade que nós temos de orar e, em terceiro lugar, a obrigação, ao mandamento do perdão. Jesus disse: tende fé em Deus. Talvez esta seja a mais importante de todas as instruções, pois pavimenta o caminho para todas as outras 2 que vêm a seguir. Eu quero dizer, tu que estás escutando a minha voz, tem fé em Deus, coloca a tua fé em Deus. É necessário que a nossa fé esteja no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Para ter fé em Deus, é necessário primeiro que saibamos quem Deus é. Temos que ter a consciência clara de quem Deus é, saber quem Ele é. Moisés teve uma experiência com uma sarça, experiência no espinheiro que ardia, o fogo consumia. E dali ele escutou uma voz que chamava o seu próprio nome e depois ele se interrogou dizendo: a quem eu devo anunciar que tu és? Moisés: sou eu. Mas sim, mas quem és tu, Moisés? Sou eu, o grande eu sou. Sim, mas quem deve anunciar que tu és? Moisés: eu sou. E naquele instante, diante daquelas palavras, Moisés sabia quem Deus era. E se nós sabemos, da mesma forma como Moisés um dia soube quem Deus era, então nós vamos poder saber aquilo que Deus pode realizar, aquilo que Deus pode efetuar, aquilo que Deus pode operar. Romanos 10:17 diz que, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela chega no momento em que eu aplico os meus ouvidos para entender e compreender quem Deus é. Nesse momento, a Bíblia diz aqui que o ouvir é ativado pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, é o momento em que a fé chega. Eu até atrevo-me a dizer que talvez muitos, ou todos nós, não tenhamos assim tanta fé quanto precisamos. Porque a fé é algo que chega do céu para nós de uma forma sobrenatural quando ouvimos e escutamos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega até nós, a fé é ativada na direção do propósito que Deus tem para nós. A fé também é algo que pode crescer em nós. Na medida que a palavra cresce e na medida que nós escutamos mais e mais a palavra, a fé também cresce. E quando ela cresce, ela anula a dúvida, ela anula a incredulidade e nos conduz para uma certeza, a certeza daquilo que Deus pode fazer. Fé é ter base de conhecimento na mente e a certeza no coração. Saber quem Ele é e saber o que Ele pode realizar. E quando nós temos a certeza, a convicção, como está escrito lá em Hebreus, o firme fundamento, então nós podemos mover as montanhas. A maioria não consegue mover os obstáculos da sua vida, as montanhas que surgem no seu caminho, porque literalmente não lê a palavra de Deus, não medita nas Escrituras. Se não lemos, se não meditamos, como a fé vai chegar até nós? A maioria não tem fé porque lhe falta o conhecimento. Salmos, no capítulo 1, nos dá a ilustração perfeita, quando a Bíblia nos lembra lá que o homem que lê, o homem que medita nas Sagradas Escrituras, o homem que guarda a palavra de Deus no seu coração, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. A vida daquele que realmente crê em Deus não pode ser movida pelo que se vê ou pelo que se sente,
mas pelo que nós acreditamos. A fé nunca será apenas depositada em algo abstrato ou numa situação ou num objeto. Sim, alguns têm fé que o elevador vai nos levar ao destino quando entram dentro do elevador e colocam a sua fé no objeto que é o elevador. Mas fé é muito mais do que isso. A fé tem que ser depositada numa pessoa. A fé tem que ser depositada no Senhor Jesus, porque assim Ele vai poder efetuar a sua vontade, seus milagres, na direção de todos aqueles que nele confiam. A Bíblia diz lá que aquele que não tem fé, aquele que duvida, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para a outra. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Jesus falou de 3 níveis de fé. Jesus falou de homens de pequena fé. Jesus falou para outros homens de grande fé. Estou-me a lembrar homens de pequena fé que a Bíblia fala quando Pedro e os discípulos estavam agitados pelas ondas na tempestade da Galileia. Jesus disse: vocês são homens de pouca fé, de pequena fé. Mas também me lembro do episódio em que Jesus olhou para uma mulher que queria tocar na orla do seu manto e ele disse: aqui está uma mulher de grande fé. Mas a Bíblia também nos fala da fé perfeita. A fé que é conhecida como a fé sobrenatural. Por isso Jesus disse assim: tudo aquilo que vocês pedirdes, orando e querendo e recebendo, tê-las eis. Eu acredito que viver neste mundo sem fé e viver neste mundo com uma fé pequena ou com uma fé meramente humana é como estarmos náufragos numa ilha sem esperança, sem qualquer expectativa de resposta ou sem qualquer solução à vista. Quando colocamos os nossos olhos em Deus, quando levantamos os nossos olhos acima das circunstâncias, levantamos os nossos olhos para os céus, sabemos quem Deus é de lá que vem o nosso socorro. E Jesus estava a dizer para estes homens, neste dia específico, nesta semana de Páscoa: tende fé. Tende fé. Eu quero dizer novamente, mais uma vez para ti, tende fé em Deus. Esta é a semana em que a nossa fé novamente se reafirma, em que a nossa fé novamente é firmada. Segundo ponto que Jesus fala aqui: oração. A oração, escuta bem, coloca a nossa fé em ação. Como é que eu sei que tu tens fé? Pela tua vida de oração. Porque a oração coloca a tua fé em ação. Se sabemos quem Ele é, podemos nos dirigir a Ele, crendo que aquilo que nós pedirmos, Ele fará. A oração é o fruto da nossa fé, de conhecer a Deus e a sua palavra. A Bíblia diz em Mateus 12:34 que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então a nossa boca vai transmitir na direção de Deus aquilo que está dentro do coração. Se no nosso coração habita a palavra, porque o conhecemos e somos dele, a fé que está em nós vai nos obrigar a abrir a nossa boca na direção dos céus e orarmos a Deus. Romanos 10, versículo 9, tem um princípio tremendo. Ela diz assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e se crerdes no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Com o coração nós geramos a fé pela palavra que é depositada e semeada em nós, mas pela boca nós oramos na direção de Deus. Deixa-me só fazer um pequenino desabafo. Dar-lhe um pequeno, grande diamante de revelação aqui. Pensamento. Sim, pensamento não é oração. A Bíblia diz que Deus conhece e sabe todos os nossos pensamentos, mas pensamento não é oração. Oração é a ação de abrir a nossa boca na direção de Deus e através de sons, oralidade, o ar passando pelas nossas cavidades orais, pronunciando palavras de entendimento para Deus. Aí sim nós podemos levar os nossos pedidos em oração, que estão gerados pela fé que está em nós. Terceiro ponto, perdão. 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 A Bíblia diz, aqui no texto, quando estiveres orando, no meio da oração, ao decorrer a vossa vida de oração, vai surgir sentimentos, lembranças. E se tens alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Deixa-me dar-lhe outro diamante. Tem dois pecados, sim, dois, que segundo a palavra de Deus e a Bíblia, Deus não perdoa. Um nós conhecemos muito bem, que é a blasfémia contra o Espírito Santo. Mas está escrito aqui, e nós lemos, que Deus também não pode nos perdoar, Deus não perdoa aqueles que têm falta de perdão. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, tampouco Deus nos perdoará a nós. Então, falta de perdão é uma sentença para o óbito do perdão que Deus nos quer dar. Perdão também se confessa. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Já aprendemos hoje. Perdão não é apenas gerar um pensamento positivo na direção daquele que me tem ofendido, mas tal como Jesus fez lá em Lucas 23, Jesus abriu a sua boca. Sim, na cruz do Calvário ele abriu a sua boca. E ele disse para todos escutarem, por isso está escrito: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Todas as vezes que você abre a sua boca e você libera o perdão de Deus na direção de quem lhe tem ofendido, você está obedecendo ao mandamento de perdoar aqueles que nos têm ofendido. E você se qualifica para receber o perdão de Deus. Na Páscoa recebemos pela fé, sim, pela morte e ressurreição, o perdão dos nossos pecados. Israel foi liberto por causa do sangue do Cordeiro. Nós somos perdoados e purificados de todo o pecado pela obra da cruz, pelo sangue derramado. E tudo isto nós cremos pela fé. Não é pelas obras, mas é pela fé. Então nós vemos aqui que estas são as três instruções de Jesus: fé, oração e perdão. Esta tríade divina que precisa entrar em ação nesta semana da Páscoa em cada um de nós. Eu irei voltar já a seguir a este pequeno anúncio. Nesta Páscoa, queremos que usufrua de algo muito especial, o Wallpaper Páscoa 2020. Este wallpaper para smartphones é uma declaração profética sobre a sua vida. Cada vez que olhar para o seu ecrã, você será lembrado de uma grande promessa de Deus. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido por mal algum. Usufrua de imediato desta oportunidade. Para baixar a imagem para o seu dispositivo móvel, basta clicar no link abaixo deste vídeo. A todos desejamos uma Feliz Páscoa! Muito obrigado por permitir que a palavra de Deus chegue até si, até a sua casa e a sua família nesta semana de Páscoa. Muito obrigado por me emprestar momentaneamente os seus ouvidos e permitir que eu lhe fale acerca da palavra de Deus. Deixe-me dar-lhe um conselho. Nesta semana de Páscoa, encha o seu coração de fé. A fé perfeita que acredita indubitavelmente no sobrenatural de Deus. Para que então qualquer coisa que você lhe peça, o Pai que está nos céus lhe possa conceder. Ore. Ore, meu amigo. Dou novamente este conselho. Ore. Mas ore com fé e certeza, com indubitável convicção que Deus é galardoador daqueles que lhe buscam. E todas as vezes que você pedir, tenha a certeza que Deus lhe vai recompensar. Não se prenda com qualquer tipo de dívida espiritual, com erros, com pecados. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Receba o seu perdão. Agradeça a Deus pelo perdão que Ele derramou com o seu sangue na cruz do Calvário. E então, se perdoardes formos, agora sim, também devemos perdoar, tal como Ele também nos perdoou. Nesta Páscoa, libere perdão para todos os devedores. Perdoe sim aqueles que lhe ofenderam e viva a plenitude da obra da redenção. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus lhe amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, sim, para que você que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar juntos. Pai,
muito obrigado pela tua palavra. Louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor fez morada aqui conosco neste Cairoscast. O teu Espírito nos ensinou as Sagradas Escrituras. Obrigado pelas instruções da figueira. Obrigado porque hoje o Senhor nos instruiu acerca da fé. Tende fé em Deus. Obrigado porque podemos receber instruções de oração e também de perdão. Que cada uma destas instruções, da mesma forma como Jesus instruiu aos seus discípulos, possa ser vivida por todos nós. Que a tua graça redentora repouse ao longo de toda esta semana de Páscoa, nos trazendo fé, convicção e certeza de que tu nos amas. Morreste, mas ao terceiro dia ressuscitaste, e vivo estás, e em breve voltarás para nos buscar. Tudo isto louvamos e te agradecemos no precioso nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.